Claro que pode parecer estranho um economista vir cá falar sobre partidos políticos. Não sou nem sociólogo, nem politólogo, nem tenho noção de ter essas responsabilidades, essas funções, mas assim já tenho mais de 20 anos também de análise política, no partido por dentro, na sociedade, olhando os partidos de fora, e como também cidadão ativo, acho que tenho alguns elementos que posso, arriscadamente, compartilhar com esta ilustre plateia. Gostava de iniciar a minha intervenção com uma afirmação daquela de 5 minutos que o Bill Gates gosta de fazer, que tem a ver com a questão da vida e a questão também que foi levantada pelo vice-conhecido. Com a massificação da comunicação, hoje muitos confundem a vida com a televisão, com as novelas, no sentido que a vida é fácil, não é? Mas a vida real não é isto. A vida real é trabalho, sobretudo dificuldades, são sucessos, mas também derrotas, não é? E os partidos políticos não podem servir para escamotear esta realidade dura, difícil, por um lado, e nem podem permitir que outros possam driblar as barreiras da vida pela via da instituição partidista. Os partidos não podem ser fontes de benesses públicas para os seus militantes ou para outros elementos da sociedade. Os partidos têm que estar dentro do contexto da realidade da vida. E, portanto, estou aqui a referir a questão das mentalidades. A mentalidade tem que ser alterada no sentido do esforço, do trabalho, do mérito, também dentro dos partidos políticos. Queria parabenizar também o Instituto pela promoção de debates. Acho que o debate de ideias, a promoção do amor pelo debate de ideias é importantíssimo, não é? Sobretudo no contexto da promoção da liberdade da democracia, e estamos também a comemorar o 3 de janeiro, e acho que é muito importante que nós promovamos o debate, a cultura do debate, do dissenso e do respeito pela opinião de outros. Nós vivemos em Cabo Verde um período antes e depois de 3 de janeiro. Eventualmente, podemos estar a precisar de um novo 3 de janeiro. Um período antes de democracia nacional revolucionária, de vontade popular inexistente, eleições como ficção, etc, que nós sabemos. Vivemos um período pós-3 de janeiro. Claro que para que possamos viver esse período na plenitude, muitos esforçaram-se, muitos deram a vida, muitos trabalharam para que nós hoje pudéssemos discutir em liberdade. Portanto, acho que é salientar o 3 de janeiro e o papel da liberdade e da democracia. Eu vou falar de 3 questões importantes, na minha perspectiva, em relação à mudança que se está a ocorrer em relação aos partidos políticos. A primeira questão tem a ver com aquilo que eu chamo de mudança ou de ruptura em relação ao conceito de militante. É uma questão transversal, não tem a ver apenas com Cabo Verde, uma questão mundial. O primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a crise da instituição representação, uma das funções mais importantes dos partidos políticos. E terceiro aspecto que eu queria abordar tem a ver com a crise da instituição de governação. Ruptura em relação ao conceito de militante, crise da instituição de representação e crise da instituição de governação. Falamos hoje, muitas vezes, da dicotomia entre cidadãos e militantes. Tem havido uma transformação importante ao nível da sociedade, sobretudo ao nível dos partidos políticos. Os cidadãos hoje são cada vez mais importantes do que os próprios militantes. E os partidos políticos têm que se adaptar a esta realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a crise da representação. Hoje coloca-se cada vez mais uma ênfase
no sentido de que os partidos políticos já não respondem às exigências dos cidadãos, mas sim, como disse o Dr. Luís, aos seus próprios interesses e aos interesses dos seus dirigentes e militantes. E, portanto, os cidadãos exigem cada vez mais que os partidos o representem e que, digamos, a ligação entre o eleitor e os partidos políticos seja cada vez mais real e mais eficaz. Terceiro ponto, a crise da governação mundial. Vamos tentar ver, num país em que nós temos o nível de desemprego e, sobretudo, o desemprego jovem, temos que concluir que há claramente uma crise de governação, ou seja, uma crise em relação aos resultados que a governação deve trazer para a sociedade. E esses três pontos, esses três pilares, acabam por informar ou definir, digamos, as condicionantes que deverão nortear a evolução dos partidos políticos também em Cabo Verde. Portanto, temos cada vez mais um enfraquecimento do conceito de militância e um reforço de votantes, eleitores e voluntários ao nível dos partidos políticos. Só para dar um exemplo, em Cabo Verde nós temos cerca de 280 mil eleitores. Os partidos políticos, no seu conjunto, não têm, vamos dar um bónus, vamos dizer que são 60 mil, 30 mil por cada partido político. Representa qualquer coisa como 20% do eleitorado. Ou seja, 80% dos eleitores são votantes, ou são voluntários, ou são militantes dos partidos políticos. Esses são cada vez mais importantes do que os próprios militantes. É uma realidade em relação ao qual os partidos políticos têm que fazer face. O segundo aspecto que eu estava a referir tem a ver com a representatividade. Os partidos políticos nasceram, os politólogos aqui que sabem melhor que eu, como intermediários entre o Estado e a sociedade. Mas hoje o Estado transformou-se numa conexão entre a sociedade e os partidos políticos. E por isso mesmo, a noção da partidarização ou da excessiva partidarização do Estado. Os partidos políticos utilizarem a instituição Estado para o seu próprio funcionamento. Portanto, claro que essas condicionantes que eu aqui referi têm que estar enquadradas dentro daquilo que vai ser, nos próximos tempos, a evolução do mundo e Cabo Verde está integrado dentro deste contexto internacional. E de acordo com todos os elementos existentes ao nível da cultura internacional, o mundo nos próximos anos deve ser mais interconectado, cada vez mais interligação e interdependência, com uma população mais velha e urbana e com uma classe média mais forte nos países emergentes, inclusive nos países africanos. Mas também será um mundo de jovens desiludidos, cada vez mais, por causa do desemprego jovem, de incertezas económicas e sociais e políticas, e de crescente disparidade de renda e sobre sérios desafios também climáticos, que são novos desafios que colocam a humanidade. E teóricos avançam 10 macro tendências que irão condicionar o futuro do mundo. Primeiro, vou ser muito telegráfico, futuro incerto, a questão de acordo em relação a isso. Segundo, classes médias emergentes, também nos países africanos emergentes. Terceiro, jovens desiludidos. Quarto, cada vez uma maior divisão entre ricos e pobres, desafio climático que eu falei. Um mundo em processo de envelhecimento, uma transição urbana, evidente também Cabo Verde. Pessoas em movimento, países abertos, cada vez mais abertos e interconectados. E temos uma realidade na China global e novos países emergentes ao nível do contexto africano. Claro que os partidos políticos, se for certa a máxima de que não existe no mundo democracia sem partidos políticos, também podemos afirmar que a qualidade da democracia depende da qualidade com que os partidos políticos A. representam, B. reputam e C. governam, face a esta nova realidade que se impõe em relação ao mundo e em relação ao nosso país. E falar dos partidos políticos é falar, digamos, no nosso sistema democrático, do pilar essencial
processo de desenvolvimento político, económico e social. Por isso também a importância do tema e do debate de hoje. Os partidos políticos têm, na minha perspectiva, três funções essenciais. Eu gostava de partilhar também convosco. Primeiro, têm de representar e enquadrar os militantes, por isso eu falei também na crise da representatividade. Os partidos políticos colaboram na determinação e formação da vontade política. Não é? Terceiro, os partidos políticos governam. Governar não significa apenas estar na governação, mas governar no sistema de governo e de oposição. Por isso também, muito importante o estatuto da oposição democrática nos vários países. Tá? Queria dizer que, com base nos elementos que me referi, que há uma mudança conceitual tradicional dos partidos. Os partidos já não são meros intermediários entre a sociedade e o Estado, mas o Estado transformou-se na conexão entre as sociedades e os partidos. Por conseguinte, os partidos são hoje cada vez mais fortes na sociedade, como foi referido, e mais privilégios, mas detêm menor legitimidade. São desafios que se colocam em relação ao sistema democrático e ao sistema de representação dos próprios partidos. Portanto, nós convivemos hoje com insatisfação do eleitorado nas democracias pós-industriais, que se coloca em relação aos partidos políticos e aos órgãos institucionais de representação. Falamos hoje, cada vez mais, de um déficit de governabilidade. E esse déficit, falamos desse déficit não apenas agora com a crise recente do subprime e a crise financeira internacional, mas esse déficit faz-se desde a década de 70. E, sobretudo, tem aparecido no mundo vários partidos liderados por outsiders e que aproveitam exatamente essa crise da governabilidade que existe na Europa, no mundo e também em Cabo Verde. Vejam o que acontece hoje na Alemanha com a aparição do chamado partido alemão, o Pirata e Partei, o partido dos piratas, não é? Que hoje nasceram há pouco tempo, feito de jovens sem qualquer percurso político e que já têm um peso eleitoral superior a muitos partidos com décadas de existência e que põem em causa o funcionamento do próprio sistema político num país com as democracias mais avançadas do mundo. Mas não vale apenas da Alemanha. Posso falar da Itália, posso falar da França e posso falar também de países da própria América Latina. Não é? Portanto, nós temos aqui claramente uma contradição da governabilidade que impõe, digamos, novos desafios aos partidos políticos. Portanto, a crise de representatividade diz-nos que os partidos políticos já não respondem às exigências dos cidadãos, mas sim aos seus próprios interesses. Não é? E isto é uma questão das mais importantes que se coloca aos partidos políticos e as soluções para que possam, de facto, responder àquilo que são as funções nucleares do próprio partido. Portanto, nós estamos perante a necessidade de conformarmos o partido em relação aos novos desafios em relação aos quais nós temos de confrontar. Primeiro, face a esta realidade e a essas macro-tendências e a essas tendências, nós temos que modernizar o modo de funcionamento dos partidos políticos, no quadro da alteração do conceito de militância e do conceito de votantes e de eleitores. Temos que selecionar os melhores para que possamos garantir a boa governabilidade, despartidarizando cada vez mais a sociedade, não apenas através de leis e de controle social, mas sobretudo através de uma mudança de atitude que tem que se operar no nível da sociedade. E aqui o papel do sistema educativo e da comunicação social é de suma importância. E é preciso que os partidos tenham um projeto para o país, para informar, para enquadrar
os eleitores, os militantes, os partidos têm que ter um projeto para um país competitivo, para um país desenvolvido, que possa permitir enquadrar e defender o interesse ou os interesses dos novos eleitores. Nós hoje temos aquilo que disse o Dr. Luís Correia Silva, é uma tendência internacional incontornável. Temos hoje cada vez mais partidos definidos como sendo partido de eleitores, de massas, ou até partidos profissionais eleitorais. Ou seja, partidos que funcionam com maior eficácia apenas em período pré-eleitoral ou em período eleitoral, precisamente por causa do estar 80% que são eleitores, mas que não são militantes do partido. Hoje já não são nem os notáveis, nem os militantes, mas os eleitores, os donos formais do partido. Esta é uma realidade. Não são nem os militantes, nem os notáveis, os dirigentes do partido, os donos formais do partido, que somente têm a sua adesão formal, mas aquilo que é importante hoje é a adesão dos votantes, dos eleitores, na hora de votar. Ou seja, o que é importante para o partido político é o cartão do militante, que pode ser um instrumento puramente burocrático, administrativo, ou aquele que não tem cartão do militante, mas que em todas as eleições vota nesse partido, que acredita no projeto do partido, acredita nos valores do partido, e vota nesse partido. Esse voto desse cidadão não pode ser equiparado ao ato formal administrativo burocrático de ser militante de um partido político. Qual é mais importante para o funcionamento do partido e para o funcionamento da sociedade? Os partidos políticos têm que ter uma resposta para essa nova realidade. Podemos ver os casos nos Estados Unidos da América, por exemplo, em que o peso da autoridade partidária é muito menor do que o peso da autoridade parlamentar. Em regra, são os líderes dos governos, ou o presidente, ou o líder da oposição parlamentar, quem define as linhas de orientação do próprio partido. Ou seja, neste caso, o parlamentar com muito mais força do que o próprio partido político. Mas, de qualquer forma, a mudança aqui em relação à importância do conceito de militância para o conceito de eleitor, em função daquilo que é a nova realidade dos partidos políticos, coloca um desafio ao sistema partidário também em Cabo Verde. Nós, face a essas crises de representatividade, de governabilidade, e de próprio funcionamento dos partidos políticos, temos assistido no mundo, e também em Cabo Verde, a uma investida antipartidos. Isso é mau. Os partidos políticos são instituições de maior importância no sistema democrático e no sistema político e também no processo de desenvolvimento do nosso país. E essa instituição deve ser acarinhada, deve ser promovida, não só pelo Estado, em primeiro lugar, mas também pelos cidadãos e pelas instituições da República. E essas investidas contra os partidos políticos, no fundo, acaba por ser uma investida contra o fundamento do sistema democrático. Isso tem que ser combatido, mesmo que seja investidas das mais ténues possíveis. E em face disso, nós não podemos caminhar por caminhos já traçados. Não é? Se o fizermos, chegaremos apenas aonde os outros já chegaram. Então, quais são as linhas que eu proponho de reforma em relação aos partidos políticos? Não com uma preocupação científica ou científica, mas apenas enquanto cidadão e com base naquilo que são as minhas linhas de pensamento. Primeiro, os partidos políticos têm que poder construir uma visão, ou um projeto de visão partilhado com a sociedade. E para o fazer, os partidos políticos têm que ter condições. Partidos políticos em Cabo Verde ainda são instituições frágeis, não têm capacidade institucional. Precisamente por causa disso, os partidos políticos se apoderam do Estado e da administração pública para desempenhar o seu papel. Se o partido político, enquanto instituição, é de maior importância,
essa discussão tem que ter condições para desempenhar o seu papel. Eu acho que em Cabo Verde os partidos políticos, pelo menos por aquilo que tem sido a minha vivência, não têm as condições para desempenhar esse papel e, portanto, andam aqui a deliberar e a agarrar oportunidades que se apresentam e o Estado se apresenta como a primeira oportunidade. Aqui coloca-se a questão do financiamento dos partidos políticos, que é uma questão importantíssima, que tem que ser questionada para que os partidos políticos possam desempenhar cabalmente o seu papel. O segundo aspecto que eu acho importante tem a ver com a linha da regionalização, mas mais de círculos uninominais, para que possamos responder à questão da crise da representatividade. O exercício das pessoas serem eleitas com base numa marca que é partido, que é uma marca abstrata, e não numa relação direta entre ele e o seu próprio eleitorado, coloca uma questão de futuro em relação à representatividade do sistema comunitário em Cabo Verde. Tem que ser equacionado. E, com interrogação, acho que a adoção de círculos uninominais, poderá ser uma solução para a discussão. Terceiro, novas formas de enquadramento partidário e questionar até a diáspora. A diáspora tem que ter um enquadramento institucional e partidário diferente daquilo que tem tido até agora. Criando uma Câmara de Diáspora, ponto de interrogação. Porque a diáspora é um aspecto importantíssimo para o futuro de Cabo Verde e tem que ter um enquadramento político partidário institucional. E não temos esse enquadramento ainda no nosso regime político. Eu acho que isto é uma questão que eu neste tipo de interrogação, se não era de todo teoricamente possível discutir a possibilidade da criação de uma Câmara na diáspora e integrada no sistema político partidário da Cabo Verde. Terceiro, abertura à sociedade civil. Os partidos têm que se abrir à sociedade civil. Mas abrir a sociedade civil não significa apenas afirmar. É preciso mecanismos. E eu acho que, sobretudo para quando os partidos avançam para eleições, em que têm candidatos para cargos públicos, não partidários, eu acho que esses votantes, esses eleitores, deveriam ser chamados de denunciantes. Esses eleitores dos respectivos partidos políticos devem ser chamados a pronunciar-se. Para ser mais concreto, eu acho que os partidos políticos, quando estão a escolher um candidato ao primeiro-ministro, por exemplo, devem poder dar oportunidade aos seus votantes e eleitores a pronunciar-se sobre quem poderá ser o melhor candidato para ser primeiro-ministro. Um exemplo concreto, para ser mais claro. Em relação aos cargos puramente partidários, aí eu deixava na estrita competência dos partidos políticos. E por último, a transformação das estruturas partidárias em fundações. Eu acho que o papel de enquadramento que é importante dos partidos políticos pode ser feito, mas com menor eficácia, por instituições estritamente partidárias, como sendo os